respeito. E a gente quer, de alguma forma, justificar. E diante daquele que não podemos fazer isso, porque ele sabe quem somos, antes mesmo de abrir a boca, ele sabe quem somos. A gente quer justificar os nossos erros. E foi isso que Pedro fez. Quando, na verdade, Jesus não estava dizendo que ele era fraco, que ele era um irresponsável, que ele não era um ninguém. Não, tanto que Jesus diz: olha, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, porque eu acredito que lá na frente tu irá te converter. Amém? O pastor sempre faz isso. Jesus fez isso com Pedro. Ao invés da pessoa, preste atenção, gente, porque se Pedro está nesse estado, ele é o tipo daquele tipo de crente, nos dias atuais, que estão dentro da igreja, mas não é firmado, e que volta e meia vacila, que negligencia, entende? Que não tem ainda aquele encontro com o Senhor Espírito Santo, nunca teve. E aí ela se encontra em meio a situações com dificuldade de permanecer firme ao Senhor. E Pedro era esse tipo de pessoa. E quando Jesus disse que para ele que Satanás tem reclamado a respeito dele, que ele não estava bem. Pedro estava, vamos dizer assim, ele estava negligenciando. Aí Jesus chama a atenção dele. Para quê, igreja? Para tentar despertar ele a mudar o seu jeito, a sair da condição que ele estava, para se tornar um homem como Jesus esperava que no futuro ele fosse convertido, uma pessoa diferente. Ei, irmão, você está mentindo. O que um pastor, quando diz que o irmão está mentindo, o pastor espera do irmão? Que ele ouça e mude. Deixe o quê? A mentira. E fale cada um a verdade. E a gente, às vezes, não entende quando Jesus faz isso. Aí Jesus fala isso para ele. Aí Pedro não quer demonstrar fraqueza. O que ele vai dizer para Pedro? Perdão, para Jesus. Pedro vai dizer o quê? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para onde? Para a morte. Aí Jesus vai responder ele, mas Jesus lhe diz: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que olha só que coisa forte, que me conheces antes que o galo cante. Aí a gente volta para cá, para o cenário de Mateus. O que foi que Pedro fez, igreja? Quantas vezes? 3 vezes. Percebe? É isso que Jesus não quer que aconteça com você. Jesus, ele é negado 3 vezes por Pedro, mas ele já tinha ouvido de Jesus que ele não estava bem. Pedro, Satanás tem reclamado para te peneirar como trigo. Você sabe o que significa isso? É uma expressão que às vezes causa dificuldade na vida das pessoas de entender. Porque enquanto você não está pronto, cheio do Espírito Santo, você é aquele tipo de pessoa que está na igreja, mas está com a tua fé comprometida. E estando a fé comprometida, eu estou me referindo, é a salvação comprometida. É a tua vida na eternidade que você espera. Quem aqui não espera morar com Deus? Todos, até o incrédulo. Só que se você não olhar para quem realmente você está sendo, você nunca vai enxergar o erro. E não mudando o erro, ao pôr você na peneira, você vai cair. Porque você não está preparado. Pode bater o pé, pode dizer como Pedro: eu estou pronto, Senhor. Até se for possível morrer contigo, mas ainda mais se for preso, eu não vou me escandalizar. Pedro, eu vou te falar uma coisa. Essas tuas palavras de força e de fé que você está falando, você vai me negar 3 vezes. Que não me conheces. Você vai fazer isso, Pedro. Quando Jesus fala assim conosco, ele quer que a gente se autoanalise. Ele quer que nós analisemos ou verificamos quem somos. Quem você é hoje? Como você está hoje? Como você se encontra hoje? Porque a pergunta é: por que muitos têm negado?
Porque muitos estão sem o Espírito, sem o batismo com o Espírito Santo. E sem esse batismo com o Espírito Santo, é impossível permanecer de pé, permanecer na fé. É impossível ser, completa para mim, por favor, ser salvo. Muito bem. É por isso que João Batista disse acerca de Jesus: olha, está vindo um que é maior do que eu, tão precioso, tão glorioso, tão majestoso, do qual eu mesmo não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Jesus foi para o deserto sem o Espírito Santo. Jesus iniciou a missão sem o Espírito Santo. Jesus começou a pregar sem o Senhor Espírito Santo. Jesus não fez um milagre sem o Senhor Espírito Santo. Jesus só suportou o deserto por conta do Espírito Santo. Jesus só suportou a morte. Jesus só suportou a imposição de Satanás por conta do Senhor Espírito Santo. Amém, igreja? Jesus só foi até o fim por conta do Senhor Espírito Santo. Ele passou, foi 30 anos, para até aquele episódio dele ser batizado nas águas, ser cheio do Espírito Santo. Aí sim, dali para frente, ele suportou o deserto, as tentações do diabo, ele suportou a morte, ele suportou a imposição, suportou tudo, dor e sofrimento. Ele sim sabe o que é isso, igreja. E ele foi até o fim por quê? Ele negou o Pai? Não. Sabe por quê? Porque era um homem que estava cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor Espírito Santo.